Olá, alunos, como vocês estão? Espero que estejam fazendo as atividades, entregando nas escolas. Hoje, eu, professora Amanda, e eu, professora Graziela, daremos continuidade sobre aqueles regimes totalitários que a gente aprendeu na aula passada e como isso contribuiu, para a eclosão aí do que nós conhecemos como Segunda Guerra Mundial. Vem com a gente! Na aula passada, nós falamos de algumas figuras que estão aqui no quadro, como Mussolini, Hitler e Stalin. E hoje nós vamos falar de um conflito que foi um dos mais massacrantes que nós já tivemos na nossa história. Vamos falar da Segunda Guerra Mundial, que aconteceu de setembro de 1938 até setembro de 1945. Olha isso, foram muitos anos de uma guerra. E por que nós chamamos essa guerra de Guerra Mundial? Porque ela envolveu aí cerca de 72 países, ela deixou um saldo de mais de 50 milhões de mortes, mais de 35 milhões de feridos e mais de 3 milhões de desaparecidos. Mas a gente precisa entender, o que estava por detrás desse conflito que fez com que ele acontecesse. E hoje a gente vai então descobrir um pouco mais das causas da Segunda Guerra Mundial e de como foram então as suas primeiras batalhas. Esse grande conflito ele foi marcado pelo Holocausto, por muitas, como que a gente pode pensar? Como se fossem muitos conflitos assim violentos, e massacrantes, por muitos massacres. E também por aquilo que ela mais é lembrada, pelo uso da bomba atômica. Quando a gente pensa em Segunda Guerra Mundial e causas da Segunda Guerra Mundial, é muito importante lembrar dessas duas figuras, principalmente a figura de Hitler, que presidia a Alemanha durante a Segunda Guerra. Vamos relembrar lá as outras aulas, A Alemanha, ela passa por um período de reestruturar, depois da Primeira Guerra, mas ela nunca esteve satisfeita com aquilo que foi decretado no Tratado de Versalhes, lá no final da Primeira Guerra, cerca aí de quase 20 anos antes da Segunda Guerra Mundial. Porque naquele tratado a Alemanha perdeu território, vários lugares que eram colônias da Alemanha foram distribuídos para os países que eram do outro grupo, que tinha ganhado a guerra. A Alemanha foi considerada a principal culpada daquele conflito e ela então, como forma de penalidade, vai perder território, vai ter perda no seu exército, com limitações de tropa, de navios, de aviões e de soldados. E ela também vai conseguir passar ali por um momento no qual aquela ideia totalitária vai ganhando força. Professora, por que isso? Se de um lado eu tenho um país que está descontente com o que perdeu, durante os acordos da Primeira Guerra, e por outro lado, passando por algumas crises para se reerguer financeiramente, tivemos a quebra da bolsa, um pouco depois, e surge então uma figura como Hitler, que tenta mostrar um novo caminho para esse país se reerguer, ele começa a ter apoio popular. E então a proposta de Hitler era conquistar o que ele chamava de espaço vital. O que seria o espaço vital? O espaço que ele queria que fosse necessário para a construção do Terceiro Reich, ou seja, do Império Alemão, o Império dos povos arianos. Para isso, ele começa então a fazer toda uma manobra, invadindo alguns lugares e recuperando parte desse território que a Alemanha tinha perdido. Ele invade a Áustria e recupera um pedaço dela, um pedaço da Tchecoslováquia. Só que aí, com esse expansionismo militar, de território, com essa ideologia que era totalmente baseada no nazismo, há uma conferência, a França e a Grã-Bretanha tentam dar uma bloqueada em Hitler e fala: tá bom, vamos parar por aqui, você já invadiu lugares demais. Mas faltava um lugar que para ele era importante para a construção desse espaço vital, que era a região que depois da Primeira Guerra ficou conhecida como Polônia. E então, Hitler pensa, ninguém vai fazer nada, e invade a Polônia. E ao invadir a Polônia, Hitler dá início então à Segunda Guerra Mundial. Pois, de um lado, ele tinha seus parceiros, chamado aí de Grupo Eixo ou Tríplice Eixo,
onde estava a Itália com o fascista Mussolini, a Alemanha liderada por Hitler e o Japão, e do outro lado a gente tinha os aliados, a França, a Inglaterra e a União Soviética. E ao invadir a Polônia, isso causa um conflito com a França e com a Inglaterra. E então elas decidem revidar o ataque de Hitler. E ao fazer isso, inicia-se então, a gente fala que dá o pontapé da Segunda Guerra Mundial. Imaginem vocês, pessoal, quando ele invade a Polônia, igual a professora Amanda falou, foi uma coisa assim, assombrosa, né? E a partir daquele momento, ele vai, de certa forma, invadindo vários territórios com essa ideia de expansionismo, de ampliar o território e, consequentemente, para validar todas essas ações e para, vamos dizer assim, agilizar o processo, ele vai utilizar a Blitzkrieg. Que é isso, professora? Seria para a gente a guerra relâmpago. Pois bem, como o próprio nome já está falando, relâmpago é o quê? Bem rápido. Então, qual que era a estratégia de Hitler? Com o auxílio da infantaria e com os aviões, que eram muito bons na época, vamos dizer assim que eles vão abrindo o caminho, né? Abrindo um espaço, para que então os blindados, os tanques de guerra passem por ali e facilite todo esse processo, vamos dizer assim, de tomada do território, né? Então, esse tipo de guerra vai ser utilizado nas próximas, vamos dizer assim, nas próximas expansões, nas próximas invasões de Hitler, que não vão ser poucos territórios. Então, nós vimos que inicialmente ele invade, por exemplo, a Tchecoslováquia, depois ele vem, com a questão da Polônia, e ao mesmo tempo aqui que a Polônia estava sendo invadida por Hitler, a União Soviética também vinha dando passinhos aqui rumo à Polônia. Após isso, então, esse processo ele começa então a invadir Noruega, Dinamarca, Bélgica, França. Imaginem vocês, ele conseguiu chegar ali na capital da França, Paris, em menos de 2 meses. As pessoas ficaram assombradas, da rapidez e da agilidade daquele exército nazista. Ou seja, ele estava com tanta sede, aquele ressentimento todo que havia nele antes, antes do conflito, pós-Primeira Guerra, veio à tona. Na forma de quê? De poder, de desejo de vingança e de desejo de ampliar o território. Então, ele invade também a Iugoslávia. Só que na Iugoslávia, o que acontece? Alguns grupos ali já estavam brigando entre si, já havia uma guerra civil interna. Então, quando Hitler chega para dominar o território, vamos dizer assim, que eles tentam até de certa forma coibir a invasão, mas a situação já estava caótica. Pois bem, percebe, ele vai tomando posse de territórios na Europa, ele também toma posse de territórios na África, mas o seu objetivo principal quem é? União Soviética. Por que União Soviética? Até então, quando ele tinha feito um acordo com o Stalin lá, de não agressão, como se fosse amigo ali. Você é meu amigo, eu também sou seu amigo, vamos ficar aqui todo mundo em paz. Mas tudo isso era estratégia. A estratégia de Hitler para conseguir aquilo que ele queria. Então, o objetivo dele era dominar a União Soviética e, consequentemente, impedir o avanço do socialismo em outras partes da Europa, em outras partes ali que ele vivia. Então, esse era o objetivo. Para isso, ele vai ter três ideias principais. Invadir Moscou, Leningrado e depois Stalingrado. Professor, que nome doido é esse? Pois é. É importante vocês só perceberem como que foi todo esse processo. Então, vamos lá. Ele leva muitos soldados, gente. É gente demais. E à medida que ele vai entrando no território da União Soviética, ele vai então dominando algumas cidadezinhas. Quando ele chega em Moscou, quase, por pouco, ele não consegue dominar a região. E aí ele vai para o segundo passo, Leningrado. Para vocês terem noção, ele ficou muitos dias fazendo um cerco em volta de Leningrado.
a situação começou a ficar tão drástica que o alimento, como ele estava fazendo esse cerco, não chegava alimentação ali naquela região. Então, muita gente, além das mortes, muita fome começou a acontecer. Então, nesse processo todo que vocês estão visualizando aí, foi a operação denominada por Hitler de Operação Barbarossa. E aí, então, ele chega então em Stalingrado. Aí vocês podem perguntar, professora, por que ele não chegou só numa região, dominou e pronto, acabou? Porque a região era muito grande, né? Era um território enorme. E aí, por que ele queria chegar em Stalingrado? Porque era uma cidade que levava o nome do atual governante. Ou seja, Stalin e Stalingrado. Só que aí aconteceu algo que ele não esperava. Naquele embate ali entre eles, né, logicamente, as tropas alemãs eram muito grandes, eram bem armadas, mas o que a União Soviética faz? Ela utiliza uma tática. Qual que era essa tática? Pode vir. Aí a tropa vinha e eles iam queimando e destruindo tudo, né? É a tática da terra arrasada. Consequentemente, isso vai trazer um caos ali para aquela região por conta da destruição, milhões de mortes ali só nessa batalha ali em Stalingrado. Mas à medida que eles vão fazendo isso, não tem mais como os nazistas prosseguirem, né? Eles têm que, de certa forma, voltar. E aí a gente tem, então, vamos dizer assim, o fortalecimento do grupo dos aliados. Percebe? Até então, havia só 2 grupos do lado de cá, França e Inglaterra. Agora, né, com a entrada da União Soviética, eles ficam muito mais fortes, principalmente com a vitória ali em Stalingrado. Professora, acabou? Não. É conflito e conflito atrás de conflito. Mas isso é assunto para a próxima aula. Inclusive, vocês verão que outros países vão participar também desse processo final da Segunda Guerra Mundial. Então vocês perceberam que durante um primeiro momento a gente tem aí o avanço do eixo, vencendo as batalhas e parecendo invencível, até que os aliados conseguem contra-atacar. Então, a Segunda Guerra ela é vista mais ou menos assim, um período dos eixos, outro de duelo de forças e outro dos aliados. Então, na semana que vem, a gente volta para conhecer um pouquinho mais sobre a guerra e como ela acaba e ver um pouquinho mais sobre algo que sempre chama muita atenção, que Hitler fazia, o Holocausto. Vem com a gente. Até lá! Até mais, pessoal!